estou aqui para entrevistar a pessoa que vai comentar sobre o tema do exploração sexual infantil. Qual o seu nome, por favor? Meu nome é Ana Cristina. Profissão? Sou professora de educação física. Você conhece algum caso de exploração sexual infantil? Não conheço. Que tipo de punição você acha que deveria ser feita em pessoas que exploram crianças? Acho que essas pessoas precisam ser presas, julgadas e cumprir, um período e fazer um tratamento. Porque pessoas que fazem esse tipo de delito, eu acho que elas precisam fazer um tratamento, porque elas são doentes. E dentre policiamento e educação, o que você acha que seria mais eficiente para combater que isso ocorra? Acho que as campanhas, tem que fazer campanhas mais detalhadas, levar para a escola, esse tipo de informações, deve ser umas informações básicas no dia a dia da criança. E as famílias também, as famílias têm que estar envolvidas, porque muitos casos acontecem dentro da própria família e as pessoas não estão alertas para isso. Bom, foi isso. Eu sou um estudante do college. Gostaria de agradecer a sua presença aqui. Obrigado. É uma entrevista sobre exploração sexual de menores. Boa noite, Ellen. Boa noite. Dentre o policiamento e a educação, qual das duas você acha melhor para combater esse tipo de crime? Por se tratar de um tema muito complexo, fica difícil dizer se um é melhor ou pior que o outro. Em se tratando de Brasil, a exploração sexual infantil está associada à desigualdade social, falta de escolaridade e violência dentro da própria família. A longo prazo, a educação será fundamental. Agora, a curto prazo, tem que punir os adultos que utilizam menores para a realização sexual e divulgar ao máximo pela mídia a punição dessas pessoas. Por parte da lei, qual seria a punição ideal para as pessoas que fazem esse tipo de crime? O Brasil é um país que tem muitas leis. É só cumprir o Estatuto da Criança e do Adolescente, os artigos referentes a esse assunto dentro do Código Penal. Eu acho que isso aí é suficiente, além de muita divulgação na mídia sobre esse assunto. Informar as pessoas que isso é crime. Você tem alguma denúncia sobre esse tipo de crime? Ou algum parente próximo, ou algum amigo também? Eu já ouvi falar de meninas que foram contagiadas pela AIDS ou que ficaram grávidas porque foram proibidas de usar preservativos pelos clientes, de meninas que foram viciadas em drogas ou álcool porque foram estimuladas ou obrigadas ao consumo para ficar descontraídas, enfim. Já ouvi falar de muita coisa sobre esse assunto. O que você acha sobre a personagem Angel, da novela Verdades Secretas, que aos 16 anos começou a se prostituir por causa de um emprego de modelo? Eu acho que a mídia contribui muito para esse tipo de divulgação de um tema tão complexo como esse, fazendo com que a menina, principalmente a menina pobre, ache que através do seu corpo ela vai conseguir uma ascensão social. Acho que deveria ter um combate a esse tipo de assunto, uma censura até. Na sua opinião, o que você acha que deve ser feito para combater esse tipo de crime? Mais uma vez, respeitar o Estatuto da Criança e Adolescente, o Código Penal e a divulgação na mídia sobre esse tipo de punição. Over 700 children are abducted a day. That's over 250,000 a year. Are your kids safe? Como as mesmas são enganadas pelas mentiras e manipulações do aliciador, considera-se que foram vítimas de exploração sexual e não que se prostituíram. Bom, boa tarde, meu nome é Renan, nós somos do College e nós estamos aqui para uma entrevista sobre exploração sexual. A concepção de vocês, o que é a exploração sexual? Você já falou, né? A exploração sexual é quando uma criança, um adolescente ou uma pessoa, ela é usada
para fins comerciais, né? A pessoa é usada como mercadoria, ela é vendida para aquele serviço, e aí aquela pessoa que, de certa forma, como é que eu vou dizer? Que vende aquela pessoa é quem lucra. Ou então a própria pessoa pode trabalhar sozinha dentro da exploração sexual. Ela vende um serviço, né? Que está englobado, né, na violência sexual, no abuso sexual, mas a exploração sexual é mais um tipo. Davi? A segunda pergunta é o seguinte: com base nessa exploração sexual, quais são os tipos de sequelas que uma criança pode sofrer, pode ter, né? Ela pode começar a ter comportamento sexual inadequado, né? Por exemplo, se for no caso de uma criança, né? Você falou de criança. Às vezes a criança fica muito sexualizada, né? Porque a criança, ela tem uma sexualidade, né? A gente não pode achar que a criança não tem a sexualidade que tem. Ela descobre os órgãos genitais. Criança também, de alguma forma, toca os seus órgãos genitais, mas quando isso fica muito exagerado. Então isso pode ser uma sequela, tá? Além do que você espera para aquela faixa etária. E mais velho, isso também pode, tanto de você ter uma aversão, né, a algum tipo de ato sexual, ou de você não perceber as consequências daquilo. Você ter começar a ter atos sexuais que vão ser prejudiciais a você. Isso também gera. Ou então, às vezes, até mesmo de se tornarem abusadores, né, explorarem outras pessoas sexualmente também, ou se prostituir, porque aquilo de alguma forma acaba virando qualquer coisa pra você. Porque você imagina, se a pessoa tem como experiência, a primeira experiência sexual dela, através de um abuso, né, porque a exploração também vai ser pode ser uma forma de abuso, se eu forço alguém a se prostituir, né, ter relações sexuais com uma outra pessoa, o primeiro registro que eu vou ter de relação sexual é essa relação sexual abusiva. Então, como é que eu levo isso pro meu futuro? Eu vou levar isso como um registro bom ou como um registro ruim? Então isso pode gerar comportamentos sexuais. Ela pode se tornar uma exploradora, né? Sim, porque quando você é explorado, você tá no lugar de vítima. Eu sou a vítima, e se você é o meu explorador, você é o cara que tá no poder, né? Como que eu faço pra trocar isso? Eu me torno... Eu entro no poder e o outro vira vítima. Então, por isso que é muito comum pessoas que são abusadas, pessoas que são exploradas sexualmente, também depois entrarem nesse lugar. Porque aí você troca, né, de vítima, você passa a ser o cara que tá com poder, né? E aí você começa a fazer esse tipo de coisa. Por isso que às vezes as pessoas não entendem muito bem quando alguém que foi abusado ou sofreu algum tipo de violência sexual acaba repetindo isso no futuro, né? Porque também a pessoa, ela além de entrar nesse lugar, às vezes tem gente que aquilo é tão natural na vida dela que ela não percebe que ela também está causando mal no outro, porque aquilo já vira natural. Mas essa consequência também a gente não pode levar como se fosse uma regra. Sim. Né? Algumas pessoas falam, tá abusando de uma criança, enfim, porque foi abusado. Não é uma regra, né? Cada pessoa reage de uma forma a determinadas situações. Né? Como tem pessoas que podem agir assim, tem pessoas que podem ter repulsa àquilo, né? Que pode ter acontecido com ela. Qual seria o melhor tratamento para as crianças e adolescentes que foram explorados sexualmente? Às vezes a gente tem que tomar cuidado, mas eu acho que dá pra complementar o que você falou. Por exemplo, uma coisa que eu tomo muito cuidado aqui, a gente, né, os psicólogos, os assistentes sociais aqui de forma geral, porque o assistente social ele acaba tratando mais da família, dos adultos, do que das crianças e do adolescente. Quem tem contato com a criança ou adolescente somos nós, os psicólogos. O que eu fico preocupada, às vezes, em lidar com isso? Tem uma coisa que se chama retraumatização. O que é retraumatização? Às vezes, quando a pessoa ela começa a falar do que aconteceu com ela de ruim, ela começa a viver de novo tudo aquilo que ela viveu de ruim. Ou revitimização. Né? E então, ela torna isso tudo ruim de novo. Ela, o tempo inteiro ela faz isso se tornar presente na vida dela, como se ela estivesse sofrendo aquele abuso, aquela exploração naquele momento quando ela tá falando. Não consegue esquecer. Isso é que a gente tem que tomar muito cuidado. Isso tem tratamentos específicos, porque isso é quando a pessoa tem um trauma muito, muito sério daquilo dali. E aí você tem tratamentos específicos pra cuidar disso. Isso é muito pontual. Porque você não pode trabalhar com a fala da pessoa. Porque você fala assim, tá bom, então me conta os detalhes desse negócio aí. Você quer matar a pessoa, né? Porque se ela já começa só em lembrar o que aconteceu com você. Às vezes quando você pergunta o que aconteceu com você, já acabou pra pessoa. E ela treme, ela soa, e ela já não dorme mais a semana depois. Então, e tem alguns casos desses que são muito específicos. Aí eu não posso trabalhar só com a fala. Vai ter que ter um acompanhamento de um psiquiatra. Tem técnicas específicas para a pessoa começar a esquecer um pouco disso, né? Tem
tem um negócio que chama TEPT, né? Que é de transtorno de estresse pós-traumático. A pessoa que desenvolve transtorno de estresse pós-traumático tem um tratamento específico para isso, né? Que aí já é uma outra história. Mas esses são os casos que o negócio fica muito, muito grave mesmo. Então o bom é sempre esquecer, né? Nunca relembrar essas coisas. Olha, esquecer, você não esquece. Né? Não dá pra gente É tirar. possível fazer isso. Não dá pra deletar, né? Não dá. É. O que a gente faz? Não é que a pessoa vai esquecer. Aquilo vai afetar menos ela. Entende? No momento que acontece é horrível. Um tempo depois é horrível. Mas conforme você vai conseguindo falar, elaborar aquilo, e vendo que aquilo passou, né? Aquilo não é mais a sua realidade, aquilo vai te afetar menos. Não vai te causar tanto mal hoje. Né? Por isso também é muito bom a gente fazer esse contratempo, né? Do passado e do hoje. Então você vai fazer com que aquilo afete menos. Agora, esquecer é muito difícil. A gente esquece coisa de infância. Isso acontece. A gente esquece conscientemente, né? De eu estar ali acessando alguma memória. Mas às vezes isso se manifesta pelos seus atos. Isso pode acontecer também, né? Mas se você lembra daquela situação, dificilmente você vai esquecer. Entendi. Muito obrigado, ajudou bastante a gente. Eu tenho só mais uma pergunta. Fala, cara. Existe algum tipo de tratamento para o agressor? Sim, existe. De alguma forma é um tratamento parecido, né? A gente também vai trabalhar com a fala, né? Vai depender também se tem algum trauma muito grande na vida desse agressor, né? É importante falar, a gente aqui também trabalha com os agressores. Sim, a gente atende, né? A gente atende também as pessoas. Muitos se arrependem? Poucos falam sobre a situação. A verdade é essa. Acho que eu nunca atendi um caso que a pessoa tenha falado, não, eu fiz. É difícil. Já teve caso aqui assim, a gente sabe que já teve caso aqui assim. Já teve caso aqui assim. A gente sabe que aquilo aconteceu por conta da forma que a pessoa se comporta, às vezes a forma como a pessoa se embola um pouco pra falar, pra dizer, como é que se fala? Se contradiz, né? Às vezes a gente usa aqui algumas técnicas de talvez voltar sempre no assunto e a pessoa tá sempre se contradizendo, contando uma história diferente da outra. Porque a gente conversa com a pessoa várias vezes, não uma vez só, né? Mas aí, ainda que a pessoa não fale a demanda dela, a questão dela, às vezes a gente tratando de história de vida, a gente perguntando como foi a infância dessa pessoa, a gente consegue entender o que pode ter motivado. E aí a gente consegue intervir, a gente consegue mexer naquela questão ainda que a pessoa nem esteja percebendo. Né? Mas aí uma hora ela vai perceber, uma hora a gente vai conseguir tratar livremente, falar abertamente, né? Fora isso, tem os outros tratamentos que já são no judiciário mesmo, né? Sim, no próprio judiciário tem lei, enfim, a pessoa, se tiver provas que possam prendê-la, ela vai ser presa, sim, que estupro de vulnerável, menor de 14 anos, né? A pessoa de fato vai ser presa. E aí, o tratamento, ela pode vir a procurar futuramente. Eu não sei se isso vai ser ofertado para ela, pelo Ministério Público, pela delegacia. Não sei. Sei que aqui, na nossa instância, aqui, a gente trabalha com agressor. Porque é uma distorção, né? Isso tem que ser trabalhado. Né? Eu acho que é muito importante a gente ficar com a ideia assim. Ninguém é 100% monstro e ninguém é 100% anjo. Sim. Né? O cara não é monstro. Tá, a atitude dele, até a gente às vezes aqui se choca com algumas coisas. Não vou dizer pra vocês, não, tudo lindo. Não é. É óbvio que a gente também se choca com as coisas que acontecem. Mas assim, é isso. Quando a gente vai ver a história, quando você passa a entender o que de alguma forma levou aquela pessoa a fazer isso, você percebe que a pessoa precisa de tratamento. Algum distúrbio, alguma coisa. Entende? Não é uma coisa de ficar só com raiva da pessoa. Com raiva, eu quero que ela morra. Não é isso. Quando você vai pesquisar e saber o que tá acontecendo, você entende. E isso entra pra tudo, né, gente? Não entra só com questões de crimes sexuais, né? Mas com qualquer tipo de crime, né? O que faz uma pessoa a chegar ao extremo de roubar alguém, de matar alguém, de bater em alguém? O que faz? A gente tem que tomar, assim, agora falando um pouco sobre o geral, a gente tem que tomar cuidado como estão querendo colocar essa pessoa pra gente. Porque estão querendo colocar como se fosse um monstro que aí nasceu da terra e bum, a pessoa ficou assim, simplesmente porque ela é má índole, porque era uma semente ruim, né? Isso que a gente ouve. Não, se a gente for ver o histórico dessa pessoa, entender o que levou ela de fato a fazer aquilo. Vão ter razões, como podem não ter razões também. A gente vai encontrar como vai não encontrar. E aí é um caso que uma pessoa de fato precisa ser tratada pra entender o que tem na cabeça dela pra ela fazer aquilo. Mas a maioria, a gente vê histórico de violência, a gente vê histórico de
sei lá, de faltar sempre alguma necessidade básica, como educação, saúde, né? Que a gente sabe que é essa nossa realidade, Saneamento básico. Saneamento básico, né? Imagina isso, não tem saneamento básico. Né? Então, assim, a gente precisa ficar ligado nisso, Sim. porque, pelo menos agora, o contexto que a gente está vivendo, principalmente, né, o contexto de reduzir a maioridade penal, né? Vocês têm quantos anos? 15, eu tenho 14, 16 anos que vem. Estão chegando nos 16, né? Porque a ideia agora é colocar com 16, né? Se você cometeu algum ato, se você fizer alguma coisa, roubar uma bala, né? Então já estão querendo colocar com 16 anos para ser preso. E a gente acabou de falar que até os 18 anos na adolescência ainda é uma pessoa em desenvolvimento e formação. Então a gente já vai prender aquela pessoa que ainda tá em formação, né? Muitas vezes com 15 anos a gente faz coisas que a gente sempre pensa qual foi a formação que essa pessoa teve, né? Ainda isso. Foi criado, sido criado naquele mundo pra ela realmente. Porque, por exemplo, se você pega aqui alguns abusadores daqui, tem gente de todas as classes sociais. Ou seja, você ter dinheiro ou não ter dinheiro não significa que você vai ter uma boa formação, uma boa educação. Nem sei se essa é a melhor palavra, mas assim, se você vai ter uma educação com afeto. Né? Porque se você não tem uma educação com afeto, se você é tratado igual um cachorro, ou mesmo se você não seja tratado igual um cachorro, se as pessoas só te dão coisas e não te dão afeto, não te dão carinho, ninguém te escuta, ninguém te acolhe, como que você vai ser? É aquela história que eu tava falando, bem, você vai aprender assim. Então, se eu fui abusado e eu aprendi assim, que é relação sexual, eu vou fazer isso de novo. Que é assim que eu sei. Né? Então, acho que é muito importante a gente se pegar nisso, né? É importante a gente aceitar e acreditar que existem outras realidades diferentes da nossa, talvez muito diferentes da nossa. Né? Acho que isso é importante. É isso, então, meninas. Muito obrigado pelo Obrigada a vocês por terem vindo.